Crianças, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma aula, eu e a Ana. E antes de a gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, Deus bondoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua presença. Eu quero te louvar, ó Deus, e te agradecer por cada criança, Senhor, que estará, Senhor, assistindo, Senhor, esta aula, estará participando. Eu abençoo a vida de cada uma delas, Senhor. Pai, que essa palavra de hoje venha, Senhor, abençoá-las, venha ensiná-las e fazê-las crescer na Tua presença. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, estamos eu aqui a Ana e hoje a nossa aula está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta a você e você entregará ao rei de Israel. Então aqui está falando a respeito de uma menina, a qual a Bíblia dela não fala o nome para nós. A Bíblia só nos conta que ela era uma menina que era escrava, ela tinha sido levada como escrava lá para a casa de Naamã. E ela chegando lá na casa de Naamã, ela começou a perceber muitas coisas. Ela percebeu que o dono dela, porque quando uma pessoa era escrava, ele não era patrão, ele era dono dela. E aí quando ela começou a perceber que ele estava doente, tinha um problema. E tem muitas histórias na Bíblia, né, tem uma vantagem muito grande. Todas elas são histórias reais. E uma dessas histórias é a história dessa menina. Essa menina que a gente não conhece o nome, mas ela foi instrumento de Deus para ser curada, para levar a cura para Naamã. E a Bíblia fala, né, que ela foi levada como prisioneira de guerra para a Síria. Ali ela chegou como escrava na casa do general Naamã. E deve ter sido uma experiência muito triste para ela, né, filha? Você já pensou você ser levada como escrava? Sair da sua casa, sair no meio dos seus parentes e ser levada para uma casa totalmente estranha? Escrava também, ela ficou fazendo tudo que eles mandavam. Sim, ela tinha que obedecer. Senão eles iam castigá-la. Isso, mas ela poderia ter ficado revoltada, né? E a gente poderia falar assim, é verdade, ela tinha razão, né? Se ela ficasse brava, revoltada. Mas ela, quando ficou sabendo que Naamã estava doente, ela poderia falar assim, tá vendo? Bem feito, né? Ele tá doente porque ele atacou o povo de Deus e me trouxe aqui cativa. Mas ela sentiu uma coisa que se chamava compaixão. E ela se importou com aquilo que poderia acontecer com aquele homem, com a família dele. Ela sentiu compaixão com ele, com a esposa dele. E ao invés dela ficar achando que isso era um castigo de Deus na vida dele, ela resolveu ajudar ele. Ela resolveu mostrar para ele que ela era diferente. Ela mostrou para ele que ela tinha um bom coração. Então, quando coisas ruins acontecem com a gente, nós podemos, né, muitas vezes duvidar que Deus pode estar agindo, que Deus vai fazer alguma coisa, não é, filha? Uhum. Fica aqui pertinho da mamãe. Mas ela falou assim para ele, olha, como a gente leu aqui no capítulo... Muitas vezes a gente também pode ficar bravo, mesmo que a pessoa acabou nos tratando mal, a gente vai ficar bravo. Mas se tiver acontecendo uma coisa ruim com essa pessoa,
tem que ajudar. Isso. A gente às vezes pode duvidar, né, quando as coisas ruins acontecem. Essa menina foi levada como escrava e ela poderia falar assim, mas onde está Deus no meio disso tudo, né? Mas ao invés dela deixar aquelas coisas ruins, a dúvida, o medo, a incerteza entrar no coração dela, ela acreditou que Deus tinha um plano na vida dela. E aí ela fez a parte dela. Então tudo vai depender da nossa atitude diante das situações. Tudo vai depender de como a gente vai reagir diante daquilo que acontece com a gente. Essa menina poderia ter ficado brava, ela poderia ter feito até alguma coisa mal com ele, Isso. Mas ela não fez e ajudou ele quando ele ficou doente. Isso mesmo. A palavra de Deus, Jesus mesmo dizendo, ele falava assim, olha, que Jesus falava assim, olha, que nós devemos amar os nossos inimigos. E ela poderia ter ficado brava, mas ela tem que ajudar, porque Deus diz, até na Bíblia diz mesmo, que a gente tem que ajudar o próximo. Isso mesmo. Então, muito antes de Jesus dizer essa palavra, que nós devemos amar os nossos inimigos, essa menina, ela já praticava isso. Olha como o coração dela era bom. Olha como o coração dessa menina não tinha maldade. E mesmo ela estando numa situação difícil, mesmo ela sendo escrava, né? Ela foi lá e ajudou o homem. Isso, ela foi instrumento de Deus na vida de Naamã. E mesmo ela estando distante da casa dela, da família, ela testemunhou com fé daquilo que ela foi ensinada. Porque ela chegou lá e ela falou assim, olha, tomara que o meu Senhor pudesse ir até o profeta e lá ele seria curado. Então ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa na vida de Naamã. Então isso foi um testemunho que ela deu, da fé que ela conhecia, daquilo que ela aprendeu, foi um testemunho daquilo que os pais dela ensinaram para ela. E ainda, como a gente estava dizendo, ela podia ter até feito alguma coisa com ele e até podia ter matado ele por causa disso, né? Matado, não digo matado, mas ter deixado ele morrer. Porque a lepra naquela época matava. Podia ter deixado, mas não, ela foi lá e ajudou o próximo. Então, por causa das palavras dessa pequena serva, dessa menina, que a Bíblia não fala o nome, só fala que ela era serva de Naamã. E fala a história dela, né? Isso. Naamã, ele foi ao encontro da cura. Ele foi atrás do profeta, como diz a palavra de Deus que nós lemos aqui, que ele foi até o rei deu permissão para ele ir lá, e ele foi ao encontro da cura. E chegando lá, eu não sei se vocês conhecem a história de Naamã, mas essa é uma outra história, para uma outra aula, mas eu só quero dizer para vocês que quando eles chegaram lá, ele foi curado. Ele obedeceu aquilo que o profeta falou e ele foi curado. Mas essa história vai estar para outra aulinha, né? Isso, filho. Então a gente deve seguir o exemplo dessa menina e falar de Jesus, falar de Deus para as pessoas que ainda não conhecem e precisam de ajuda. Mesmo que muitas vezes a gente ache que essa pessoa é má, a gente acha que essa pessoa não merece salvação. Mesmo que ela seja, como é que eu posso dizer? Ela seja brava, ela seja egocêntrica, né? Isso. A gente tem que ajudar qualquer pessoa que você vê que está passando por uma situação assim difícil, está passando mal, doente, você tem que ajudar. Então, nós como servos de Deus temos esse papel de levar o amor de Deus, mostrar Jesus para as pessoas como essa menina fez. E eu quero desafiar vocês, eu quero mostrar para vocês que mesmo vocês sendo crianças, vocês têm a oportunidade de levar o amor de Deus para outras crianças. Tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, outras crianças, né? Isso. E ajudar e ainda levar a palavra de Deus para elas não conhecerem. O exemplo dessa menina, crianças, ele deve ser seguido por todos nós. Quando nós encontramos alguém com problema, alguém doente, alguém triste ou solitário,
O nosso dever como filhos de Deus, que conhecemos aquilo que Jesus pode fazer, é falar para as pessoas. Quando você vê um amiguinho seu triste na escola, quando você sabe que tem um amiguinho seu doente, quando tem o papai ou a mamãe que ainda não conhece Jesus e você vê que está acontecendo alguma coisa, nós temos essa oportunidade de falar: olha, eu sei quem pode mudar a sua vida, eu sei alguém que pode curar a sua enfermidade, eu sei de alguém que pode transformar essa situação. Como essa menina falou, ela falou assim: olha, tomara que o meu senhor, quando ela disse meu senhor, ela estava falando de Naamã. Ela falou assim: tomara que ele fosse lá atrás do profeta, que naquela época o profeta que era o homem que Deus usava para abençoar as outras pessoas. Mas você também pode ser usado por Deus. Isso, agora nós estamos no lugar dos profetas. Nós somos esses agentes que levamos essa palavra. Nós somos as pessoas que temos que... Como é que eu posso dizer? Temos a oportunidade, né, Temos filha? a oportunidade de espalhar a palavra de Deus. E ainda pode trazer outras pessoas na igreja. Pra também Jesus. É bom para elas aprenderem também, porque tem gente que não sabe sobre Jesus, mas está passando por situações, né? Então, pra gente encerrar, eu quero dizer pra vocês que essa menina, ela não teve medo, ela não teve vergonha, ela não teve dúvida e ela acreditou, ela teve fé que se Naamã fosse lá, Deus ia curar Naamã. Ela acreditou em Deus, né, que se Naamã fosse lá, ele ia ser curado por Deus. Isso. Ela acreditou. Então, a compaixão, o amor deve estar dentro do nosso coração e fazer parte da nossa vida, porque quando a gente ama as pessoas, quando a gente tem compaixão, a gente quer o bem delas, e quando a gente quer o bem delas, a gente mostra para elas o nosso maior bem, que é o nosso Jesus. Então agora... E aí Jesus, ele pode ajudar essa pessoa, né? Que aí se ela conhecer, dá pra ajudar. Isso. Agora a tia vai colocar uma música pra gente poder encerrar a nossa história. Depois no final eu vou fazer perguntas, tá bom? Falando sobre missões. Eu acho que vocês não conhecem, mas vocês vão aprender. De sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar, transformar. Salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Essa é a nossa missão. Vamos ser pequenos missionários, como a serva de Naamã. De sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. Mundo transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos ensinou.
transformar o mundo. Vamos levar Jesus a todo mundo. Espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus a todo mundo. Espalhar o amor. Vamos espalhar o amor de Deus. Como minha mãe disse, agora a gente está no lugar dos profetas, né? Sim, dos profetas, nós podemos ser missionários. E eu quero fazer para vocês 3 perguntas, porque a tia Ellen falou pra gente deixar 3 perguntas que tá valendo para o sorteio que vai ter no final do mês. Então vocês respondam lá no grupo. Eu não sei aonde vocês estão respondendo, mas eu vou deixar aqui. Eu vou ler a primeira pergunta, ó, prestem atenção. O que a menina da história estava fazendo na casa de Naamã? A segunda pergunta é: o que nós aprendemos com essa história? E a terceira pergunta e última é: o que significa compaixão? Então, eu vou deixar essas 3 perguntas para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido assim como eu aprendi. Você aprendeu, filha? Sim, espero que você também tenha aprendido que a gente pode também levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Isso! A gente pode fazer tudo isso, levar a palavra de Deus, a gente pode amar, ter compaixão das outras pessoas e fazer a nossa parte. Então eu quero orar mais uma vez por vocês, para a gente encerrar nossa aula, pedindo para que o Senhor faça de cada um de vocês pequenos missionários na presença dEle, tá bom? Deus querido, Deus amado, obrigada, Senhor, por esta aula. Obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, que nós passamos juntos. E eu quero pedir a Ti que o Senhor venha abençoar cada criança, Senhor, fazendo, Senhor, de cada uma delas, Senhor, instrumentos, Senhor. Instrumentos da Tua glória, instrumentos da Tua palavra, para que cada uma delas possa levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para todas as pessoas que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, crianças. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.